Ponta de Lança FC, futebol e arte. Roberta, como é que foi a criação do Negritude Futebol Clube? Foi nos anos 80, né? Ou foi em Foi, 1980? foi. A Foi, né? Coab, ela chega aqui, né? A Coab que em outros estados, né? Várias pessoas vão estar assistindo, mas a Coab são os conjuntos habitacionais, que foi o boom na década final de Uhum, 60, 70, né? isso. Como forma também de arrecadar dinheiro, né? Do Estado, arrecadar dinheiro com as construtoras. Era a maior Coab da América Latina quando Uau. se instalou É a aqui no Coab Airbnb, 1, né? que é a Coab 1, que é para que todo mundo que esteja em qualquer lugar do mundo entenda, é a Coab do lado do estádio do Corinthians, onde foi a abertura da Copa de 2010. 14. 2014. Isso, 2014. 2014. 2010 foi na África do Sul. exato. 2010, 2014. Então, essa Coab está do lado, exatamente do lado desse estádio, que por muitos anos, aí para quem é de São Paulo, foi chamado Terrão, né? Que era o terrão do Corinthians, e que depois virou o estádio. Uhum. Então, a Coab está localizada ali. E quando um dos critérios para morar na Coab nessa época tinham que ser famílias pequenas, até 5 pessoas, e tinham que ter emprego fixo. Essa era a condição. É interessante pensar que os apartamentos da Coabs, eles eram 60 até 70 metros quadrados, que É, hoje os apartamentos são de é, 30, é, 20, é, né? é. Enfim, eram apartamentos grandes, tinham pessoas que dividiam a sala e faziam 3 quartos, enfim. Sim. Mas a condição era que fossem famílias pequenas e famílias empregadas. E aí veio gente de São Paulo inteiro, Grande São Paulo, e a característica da Coab, ou dos bairros periféricos, é não ter áreas de lazer, né? É como se a cultura, o esporte, o lazer, a Nem gente não, verde, é, não tiver árvore, nada. nada. É um labirinto, até hoje é um labirinto. Quem não conhece se É. perde nas ruas aqui da Coab. Eu falo aqui porque eu estou bem pertinho. Uhum. E, e aí tinha uma quadra, uma única quadra, e que eles jogavam de final de semana. Os adolescentes, jovens jogavam nessa quadra. Aí você está E falando do futsal, né? Tá. era uma quadra, pelo que eles contam, uma quadra de cimento, sabe quadra de Sim, escola? sim, sim. Uma praça ali, uma quadra de cimento. E aí eles jogavam seis em cada time, aquela coisa de 10 minutos, ou Uhum. faz ou é o próximo, e Sim. aquilo virou uma rotina ali no bairro. E aí eles, por coincidência, se organizaram, jogaram lá, ganharam, e foi vindo o próximo, e eles não perdiam o próximo, vão continuar jogando. Então, assim, a história que eles contam, esses seis, né, é que o time começa assim. E aí eles jogam um tempo futsal e resolvem montar o time de campo. É. E aí o que é bem interessante, a porta bateu, desculpa. O que é bem interessante é que é muito distante daqui de Itaquera, de Arthur Alvim, para o centro da cidade. Sim. Hoje a gente tem o trem e tem o metrô, mas na época só tinha o ônibus, e aí eles iam se organizando no ônibus. É, porque E era ao uma mesmo viagem, né? era uma viagem, né? Uhum. E não é esse ônibus que Sim, não polui, sim. elétrico, não, nada disso, né? E eles iam se organizando no ônibus, todos trabalhavam no centro da cidade, e com isso iam organizando não só o futebol, mas o baile, a festa que ia fazer, enfim. E assim vai surgindo. Por coincidência ou não, né? Essas pessoas que antes viviam no centro, lá na várzea do Rio Tietê, Hum. né, que foram expulsas para a periferia Uhum. na Uhum. década de 40, 50, também, quando surgem os conjuntos habitacionais, eles também são no extremo, né? E a maioria das pessoas que moram nesses lugares é a população negra, né? Isso. Então,
todos eles eram negros, e aí começaram a pensar no nome e decidiram numa reunião que ia ser Negritude. Ah, essa história é boa. E a história do... Não, não dá. Negritude não dá. E aí, quando eles já se organizam, 2, 3 anos, que querem entrar no Desafio ao Galo, é barrado, porque a gente ainda está na ditadura, 82, 83, e aí fala que ia causar dissensões e que ia dar problema e que não Conflitos podia, étnicos. conflitos raciais, Ah. e aí não podia chamar negritude, e eles jogaram o Desafio ao Galo como alvinegros. Ô, Roberta, só um parênteses. Eu trabalhei durante muitos Claro, anos como repórter, né, de esportes. E uma das coisas que mais me davam, assim, uma coisa de nojo, era quando eu tinha que ir à Federação Paulista de Futebol. Porque eram os políticos, né, que dominavam ali, que comandavam o futebol. E, bom, tanto que depois a gente viu José Maria Marinho, Marco Paulo Del Nero, os caras todos presos, tudo sim, bandido. E esse tipo de argumento, não, porque veja bem, vai haver conflito, vai provocar conflito étnico e tal, isso é de um cinismo muito próprio desse tipo de gente, né? Porque, se não me engano, está no livro, é a Federação Paulista e a Secretaria Municipal de Esportes, né? Que saíram sim. com essa justificativa. Era só esse parênteses. Não, é isso. É basicamente isso, assim, não faz nenhum sentido, É. mas o problema é a forma como o racismo se estrutura no mundo e no Brasil especialmente, faz com que não só a Federação Paulista não aceite o nome, mas a dificuldade que eles tinham e que tem até hoje de conseguir patrocínio. Quando chega lá o logo, que é um homem negro de Black Power, sabe? Negritude, né? Quando eles se apresentam, eles não precisam falar nada, mas o racismo é isso. Quando você se apresenta Sim, enquanto uma pessoa sim, negra, a farmácia não quer financiar o mercado, porque a várzea vive disso, né? Dos comércios locais, você claro. divulga os comércios locais na camiseta. E eles me contaram do quanto tinha essa dificuldade de conseguir patrocínio. E o quanto, quando eles chegavam nos lugares para jogar, o quanto de racismo eles sofriam, ou no caminho para o Serete, onde era Uhum. o, Local. o, o local do Desafio ao Galo, o quanto eles eram discriminados no próprio ônibus. Né? Então, assim, a gente tem desde a Federação Paulista lá, os É, donos, entre sim. aspas, do futebol, até no cotidiano, sabe? E aí eles vão relatando, sempre eles me relatavam, sempre assim, isso aconteceu, mas a gente superou. Nas entrevistas era sempre nesse sentido, assim, de que acontecia o racismo, mas que tinha uma superação, que tinha uma organização, que Não, isso não era o mais importante na discussão, sabe? olha só. Vamos em frente. Vamos A em gente frente. precisa ir em frente. Vamos embora. E assim a gente se afirma, tanto Hélio, que a gente, o fato deles serem homens e mulheres negras, com nome negritude, e o logo atrai muito militante, as pessoas se interessam muito, mas eles são um grupo de pessoas negras que se organizaram em um time. Eles não levantam bandeiras, vamos dizer assim, Sim, sabe? sim, sim. É que a própria existência deles já é uma resistência, né? E aí tem uma história interessante que eu acho bem interessante para a gente exemplificar como o racismo, as pessoas ficam, eu não sou racista, ou o fato de eu não te chamar de macaco, eu não sou racista, mas o quanto isso está Porra. disseminado no nosso dia a dia, que, como eu falei, todos trabalhavam. E Uhum. trabalhavam assim, na CMTC, hoje SP Trans nem é, mas enfim, Sim, né? sim. Que A, privatizou, a, enfim, mas tinha a velha CMTC. CMTC. É. Uns trabalhavam na CMTC, outros trabalhavam no banco, trabalhavam no Senai. Eram empregos que traziam naquele momento uma estabilidade.
E aí eles andavam muito arrumados, Hélio. Eles andavam na estica, um emprestava a roupa para o outro, tênis para o outro, então eles andavam muito arrumados. Eles tinham uma coisa de não beber, de não fumar. E aí aqui no bairro, quando falava negritude, falava aqueles negros metidos. Olha só, porque estavam arrumados. Porque como é que a gente tem que ver a população negra? Bêbada, desarrumada, Que arruma né? confusão. Que arruma confusão. E aí tinha essa coisa entre os times, que o negritude eram os metidos, eram os negros metidos. Olha que interessante. Nossa. Então, assim, como o racismo no Brasil, ele é sutil e violento, né? A sutileza dele não o torna, não deixa de ser violento. Você sabe que um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, também aqui, nesse podcast, e eu falei, não, para tal do, que é um racismo sutil, e aí ela virou-se para mim e falou assim, olha, eu entendi o que você falou, mas é difícil o racismo ser sutil, mas você falou sutil e violento, porque a violência está na sutileza, Exato. que E é a naquela pessoa coisa, que está não, sofrendo racismo imagina, está sendo violentada, e ela né? sabe, Mas né? Sempre ela sabe, sabe, mas ele está acontecendo nas entrelinhas. Então, assim, exatamente. que é a dificuldade da gente discutir o racismo no futebol profissional, que aí é isso. Eu não te chamei de macaco, eu não estou sendo racista.